Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vídeo aula que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre o índice beta. Esse indicador que ele é muito utilizado no mercado financeiro para medir o quê? O risco sistemático. Lembra que o risco sistemático é aquele risco que vem do sistema como um todo. E nós temos o principal exemplo, o exemplo mais próximo que nós temos aqui, é o exemplo do Covid. Quando aconteceu essa pandemia do Covid, essa pandemia do coronavírus, todos os ativos do mercado, ou seja, todos os ativos do mundo inteiro como um todo, eles tiveram uma queda abrupta. Então a pessoa ela podia ter a melhor diversificação da carteira dela possível, que ela não teria conseguido escapar desse risco. Isso que é o risco sistêmico. E o beta ele serve para medir esse risco sistêmico. Como assim? Como assim ele mede esse risco sistêmico? O beta, ele sempre vai comparar, por exemplo, um portfólio que você tem aqui, vamos colocar aqui um portfólio que você tem, contra uma determinada carteira de mercado. Essa carteira de mercado, usualmente, a gente pode pensar ela aqui como um índice Bovespa. Lembra que o índice Bovespa ele é composto, né? Atualmente, quando eu estou gravando essa vídeo aqui, ele é composto por 78 ações. Só que lembra que isso é modificado a cada 4 meses. Então pode ser que daqui 4 meses seja composto por 82, né? Eu não sei. Então atualmente ele é composto pelas 78 ações mais líquidas do mercado. Por isso que a gente considera o índice Bovespa sendo a carteira de mercado. E por ela ser uma carteira que tem 78 ativos dentro dela, nós pressupomos também que o quê? Que nessa carteira somente existe o risco sistemático. Lembra que o risco não sistemático, que é aquele risco que não vem do sistema, ele já foi eliminado. Ele foi eliminado porque eu tenho uma carteira diversificada, eu tenho 78 ativos lá dentro, né? Então, o risco não sistemático, ele não está fazendo parte aqui dessa medição que a gente vai analisar. Ele não vai fazer parte aqui dessa carteira de mercado, basicamente. Beleza. Então, nós temos somente o risco sistemático aqui e você tem o seu portfólio aqui de 3, 4 ações que seja. Você montou uma carteira para você. E aí você quer saber se a sua carteira ela está com um retorno esperado acima da carteira de mercado, se ela tem um retorno esperado abaixo, se ela tem um retorno esperado parecido com a carteira de mercado. E para isso você vai lá e calcula o índice beta lá da sua carteira. Vamos supor o seguinte, você foi lá e chegou num índice beta aqui igual a 1 da sua carteira, do seu portfólio. O que isso significa, né? Vamos dar um exemplo assim. Deixa eu colocar o índice beta um pouquinho mais para o canto esquerdo para facilitar. Vou colocar aqui, ó. Você chegou no seu portfólio, índice beta igual a 1. Beleza. Se o Ibovespa subir 10%, olha, é um exemplo hipotético, tá? 10% é para facilitar aqui. Se o Ibovespa subir 10% e você tiver uma carteira, tiver um portfólio com índice beta igual a 1, significa que o retorno esperado da sua carteira também vai ser 10%. Beleza? Vamos continuar aqui os exemplos, que daí você vai entender isso melhor. Aí você foi lá e montou um portfólio que deu o índice beta igual a 1,7. O que isso significaria em tese? Que se o índice Bovespa subir lá os 10%, o seu portfólio subiria quantos? 17%. Ou seja, o seu retorno esperado ele é maior do que o retorno da carteira de mercado. Essas coisas que você tem que começar a entender. Vamos dar mais um exemplo. Índice beta aqui da sua carteira deu 0,8. Isso significa que se a carteira de mercado subisse 10%, todos os exemplos que eu estou dando é de subir aqui, tá? Para facilitar. A sua carteira, o seu portfólio, ele subiria somente 8%. Quer dizer que o retorno do seu portfólio, o retorno da sua carteira, ele é menor do que o retorno da carteira de mercado. Beleza, vamos continuar aqui para você entender 100%. E aí você tem aqui um beta igual a zero. O que significa um beta igual a zero? Significa que o retorno do seu portfólio, o retorno da sua carteira, ele vai ser igual, vamos colocar um sinal de igual aqui, ele vai ser igual ao retorno do ativo livre de risco. O retorno do ativo livre de risco, a taxa livre de risco que a gente utiliza, que a gente pensa no mercado é qual? A Selic.
né? Porque nós consideramos que os títulos que são emitidos lá pelo governo, que são lastreados na Selic, eles possuem uma taxa livre de risco. Ele é um título que não tem risco. Por quê? Porque nós pressupomos que o governo ele não vai ficar insolvente. O governo ele tem infinitas capacidades de saldar as suas dívidas. Então é um ativo livre de risco. A gente pensa assim na teoria. Na prática, a gente sabe que isso aí não é 100% verdade. Tá? Risco existe, mas tudo bem. Na teoria, a gente vai continuar pensando assim. Ok, aqui que você vai se atentar a essa questão do beta. Você percebeu que o beta, ele nada mais, nada menos, ele te dá uma relação de retornos entre o seu portfólio e uma carteira de mercado. Então, quando o beta é igual a 1, presta atenção aqui nesse quadrinho do lado esquerdo. Quando o beta é igual a 1, o retorno esperado da sua carteira ele é igual ao retorno da carteira de mercado. Tá, eu dei o exemplo de 10%, mas poderia ser 5%. Tanto faz, 5%, só para facilitar cálculo. Quando o beta ele for maior do que 1, aqui beta maior do que 1, nesse nosso exemplo aqui do 1.7, significa que o retorno do seu portfólio, o retorno esperado dele é maior do que a carteira de mercado. Quando o beta estiver compreendido entre 0 e 1, que seria esse caso aqui do beta igual a 0,8, nós temos um retorno esperado menor do que o retorno lá da carteira de mercado. E por fim, o beta igual a 0, o retorno vai ser igual ao retorno do ativo livre de risco. A prova, ela cobra basicamente de vocês essa questão. Tá? Você tem que saber que um beta acima de 1, ele te dá um risco maior. E isso é o grande detalhe, presta atenção também. Sempre que você tiver um beta acima de 1, você percebe que você tem um rendimento esperado acima do rendimento do mercado. Isso significa também que o risco do seu portfólio ele é maior. Tá? Então você pode dizer que betas acima de 1, betas maior que 1, quer dizer que você está correndo um risco mais elevado naquela sua carteira, naquele seu portfólio. Tá? Porque a gente sabe, quanto maior risco, maior retorno. Quanto menor risco, menor retorno esperado. Tem isso daqui explicado aqui, betas menores, riscos menores, betas maiores, riscos maiores. Então ele vai mostrar aqui a definição formal dele, quanto uma carteira de ativos oscila em relação a uma carteira de mercado que possui beta igual a 1, pois nele há apenas o risco sistemático. Perfeito, aqui tem um resuminho, risco de mercado ele é dividido em risco sistemático e risco não sistemático. O sistemático não é diversificável, é medido pelo beta. E o não sistemático ele pode ser diversificado, ele não vem do sistema e ele é medido pela correlação e pela covariância. Beleza, pessoal? Então, nessa vídeo eu fico por aqui. Foi só para tratar sobre esse índice beta. Guardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau!